falar do erro do Leclerquinho? Nossa, que Que arrebentou aconteceu? meu palpitômetro. Eu quase Ainda peguei bem, um ônibus mas até o eu torço Japão. pelo Leclerc. Pro Leclerc? Leclerc. Tá pior do que isso passa, hein? Eu achei que era só eu que me engasgava, que eu falava Leclerc. Calinquinha, Leclerquinha, a gente vê pela cara dele, você pegou umas fotos boas, ó, a cara peguei, do né? Checo Pérez. Tá assim, ó. Tá com um burrito na mão, taco na outra, todo felizão lá. Calinca, realmente, posso falar o que eu acho que aconteceu aí? Primeiro você foi contra isso? Você acha que não deveria ter punição? Ah, vou chegar nessa parte também. Ai, buembabuel, presta atenção, hein? Calinca, muitas vezes o que aconteceu com o Leclerc, lógico, eu não estou aqui dentro da cabeça do Leclerc, mas vou te dar um dado que é uma estatística que é muito verdadeira. Você já leu em alguma matéria, alguma coisa, que muitos acidentes de carro de rua, acontecem quando as pessoas chegam perto de casa. Então a pessoa vem lá de uma viagem de 500 quilômetros, quando chega perto de casa, cochila, relaxa e acaba tendo um acidente. Isso não é uma viagem de carro, mas o Leclerc estava ali há um certo tempo no carro dele, cheirando ali a linha de chegada. Então, Kalinka, para mim, primeiro de tudo, ali o Leclerc perdeu a atenção um pouquinho, porque foi um erro um pouco assim... Não é muito comum um piloto, principalmente quando você já fez várias voltas com a pista molhada, ele não estava sendo atacado tão de perto, por isso que a gente separou essas imagens. A gente vê que do lado esquerdo e do lado direito são imagens do mesmo momento, só que de pontos parecidos, ou seja, o Pérez não estava nem pensando em efetuar uma ultrapassagem naquele ponto do circuito. Agora você me perguntou se ele deveria ter sido punido, sim ou não? Sim Essa ou é a não? pergunta? Sim ou não? Ah, já vai escrevendo aí. Sim ou não? Deveria ter sido ou não? Kalinka, na minha opinião, não. E eu vou explicar o porquê. Quero saber, Max Wilson. Liga para a direção de prova que eu e o seu Kalinka queremos falar com ele. Para mim, logo de cara, seu Kalinka deve estar nervoso também, porque Sérgio Pérez, mais uma vez, levou uma certa vantagem junto à direção de prova, né, seu Kalinko? E mais uma dobradinha, né? Afinal de contas, para quem não lembra, Singapura ele teve 2 infrações, levou uma punição leve. Sim. Aí demorou um pouquinho, foi lá depois do pódio. O que aconteceu com o Leclerc? Teve um problema, que a gente vai saber agora, se, na sua opinião, foi ou não, deveria ou não tomar uma punição. Mas, menino, 5 segundos assim, ó. Não, já vamos dar tomou porra. 5 segundos, segundos depois da bandeirada já estava resolvido. Resolvido. Que coisa mais prática. Não, Kalinka, para mim, ele não deveria ter sido punido pelo seguinte. Quando que o piloto é punido por cortar a pista, ou principalmente em uma situação dessas de S, né, que a gente chama de chicane, nessas situações. Ele é punido, se ele estiver sozinho na pista, ou seja, se não tiver nenhum carro perto dele, ele é punido quando ele ganha tempo ao cortar a pista. Então ali, nesse Szinho, ele passou reto ali, ganhou tempo. Você consegue, a Fórmula 1 tem trechos, tem segmentos, né, durante o circuito inteiro. Então você consegue ver se o piloto naquele setor ele faz normalmente em 5 segundos. E na volta que ele passou reto, ele fez em 4 segundos, ele ganhou vantagem, ganhou um segundo. Essa é uma situação quando o piloto tem que ser punido. Segunda situação, quando o piloto está sendo ultrapassado, se o Pérez estivesse ali pelo lado interno, por exemplo, naquele Szinho, na primeira perna, e em função disso, o Leclerc cortasse a pista no momento que ele estava sendo ultrapassado e voltasse na frente do Pérez, ele também deveria ter sido punido, porque ele não teria sido ultrapassado, porque ele cortou a pista e com isso ele levou a vantagem. Essa situação também não aconteceu. Então ele nem foi mais rápido naquela parte do circuito e ele nem estava sendo ultrapassado naquele momento. Fazer aqui um outro exemplo. Se o Leclerc tivesse 5 segundos à frente do Pérez, ele tivesse cometido o mesmo erro e não tivesse ganhado tempo naquele momento... Eles não iam dar. Não ia dar penalização nenhuma. Então, realmente, o Leclerc não teve vantagem nenhuma, ele já estava à frente do Pérez antes do erro, voltou à frente do Pérez, a gente vê que o Pérez voltou ali, depois do Szinho, colado no Leclerc, até mais perto do que ele estava antes do erro do Leclerc. Então, para mim, na minha opinião, a direção de prova errou. A gente já viu ao longo dos anos centenas de situações dessas que o piloto não foi punido. E normalmente, só para finalizar, quando o piloto está numa situação dessa de ter um carro muito próximo, ele corta a pista, normalmente ele tem lá 1, 2, 3 vezes, quando ele faz isso 2 ou 3 vezes, por exemplo, aí sim ele pode receber uma punição. Isso aconteceu uma única vez. Então, na minha opinião, a direção de prova errou. E essa opinião não é só minha, pelo que eu ouvi dizer. Eu quero saber de você que está assistindo esta live aqui. Entra no nosso @traduzindo F1 no Instagram. Deixa o seu comentário por lá. Pode entrar no chat aqui também, participar. O Matia Binotto ficou bem bravo, para não usar outra palavra de baixo calão aqui nesse programinha. Mas ele ficou familiar.
Ele ficou extremamente chateado com tudo que aconteceu, com essa velocidade em conseguir punir algo que foi simples, assim como foi simples também se visualizar. Tudo bem que são situações diferentes, Sim. o que aconteceu em Singapura com o Pérez ou não, mas a gente tem outros momentos em que o Pérez passou pista, comeu pista, enfim, as coisas não foram punidas. Tô sendo contra o Pérez? Não, a gente está abrindo o olhar aqui para a FIA, para as regras, para a direção, para os fatos. Pela interpretação, Isso aconteceu com o Pérez mais de uma vez, porque depois ficam, ai, não gosta do Pérez, ai, ela não gosta do Verstappen, aqui, ó, comemorei. Ai, Você fez isso comigo, viu como é bom? Não, a gente está baseado nos fatos e no histórico, né, Kalinka? Então não tem nada contra o Pérez, nem a favor do Leclerc, ou vice-versa. Mas realmente eu fiquei bastante surpreso. O Binotto, eu acho que ele foi bem imparcial na colocação dele, mas de qualquer maneira foi punido. Você levantou um ponto muito pertinente. Em Singapura demoraram 3 horas para analisar a situação do safety car do Pérez. Aqui eu acho que eles não analisaram nada, porque nem tem para analisar em telemetria, on-boards, qualquer coisa assim, deram a penalização na lata. Então realmente eu acho que foi uma coisa, primeiro, injusta, e eu acho que o procedimento foi analisado de uma maneira diferente do que outros procedimentos de eventuais infrações que a gente teve ao longo desse ano. Olha, Max, eu tenho que te contar uma coisa. Nem sempre dá para só ler elogios. Quase nunca dá para ler elogios, pelo que eu ouvi dizer. Ó, vou aproveitar aqui para vocês que estão participando, para não dizer, agora não vai ler os recados. Vou ler os recados aqui, vou passar o recado, inclusive, para o Max na minha frente. Deixa eu ver quem é primeiro. Então, vamos lá. O Fabrício Salles, ele falou que puniu errado. Leclerc deu uma fechada no Pérez. O Pedro Neves já fala que volta para a pista de forma perigosa. O Edésio fala que errou nada, por muito menos a FIA coloca uma punição. O Álvaro já acha que o Max está equivocado, ou seja, é difícil até entender todo esse regulamento, né? Mas enfim, tem algumas pessoas que concordam com você, tem outras que não. O Joe, tem mais alguém que concorda comigo? O Joe, ele faz um levantamento dizendo que uma coisa é passar um pouco da zebra, a outra coisa é uma curva inteira. Ele comparando uma situação do Pérez passando... O Leclerc passando reto, quer dizer? E o Leclerc passou por fora, né? Diferente, assim, ele tá comparando a situação do Pérez quando ele passa uma curva, quando ele tira o carro e passa uma zebra. Dos limites de pista, exato, sim, é uma situação diferente, de fato, Isso aí é verdade. Mas tem punição para todas, viu, Joe? A verdade é essa.